Eu sempre falava pra minha mãe, num tom de brincadeira, mas eu falava sério, que meu foco era virar jogador profissional de CS. Eu comecei a jogar profissionalmente ali, vamos dizer, meio de 2017, que eu comecei a receber um salário, contrato e tudo. Eu tinha 20 para 21 anos. Então era uma coisa que eu sempre olhava pra esses caras e falava, pô, um dia eu quero ter essa vida, eu quero ter essa... O que eles têm, né? Caiu o dinheiro na minha conta, eu fui numa loja e comprei 2 calças. E tinha um NAC no projeto também, então é uma parada que eu sabia que era muito séria, que ia pra frente. Entrando nessa questão da família, qual foi a reação da sua família e dos seus amigos quando você decidiu seguir essa trajetória, né? Que você compartilhou, que você chegou a começar a faculdade, então eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que durante algum tempo você tentou administrar as duas coisas, mas qual foi a reação? Qual foi o momento que você falou, não, agora eu me dedico ao esporte eletrônico? E o que sua mãe achou, o que seus pais falaram, como foi? Foi mais ou menos uma linha do tempo, assim, que eu lembro que eu saí da escola em 2014, e aí em 2015 eu fui fazer o curso pré-vestibular, e só que em 2015 eu comecei a jogar o CSGO, mas era brincando, assim, jogava um pouco só porque eu tava focado no curso, e quando passou o Enem, eu fiz o Enem, eu falei, pô, não tem mais nenhuma obrigação esse ano, fiz o Enem, agora eu vou começar a jogar. Aí eu comecei a jogar mais sério assim, montei um time com os amigos meus que jogavam 1.6 comigo, e aí a gente começou a jogar, em 2016 eu comecei a jogar, só que eu entrei na faculdade junto com isso. Eu tinha time de CS e tava na faculdade. E é engraçado também porque eu sempre falava pra minha mãe, num tom de brincadeira, mas eu falava sério, que meu foco era virar jogador profissional de CS. Que legal! Eu falava, mãe, tô indo pra faculdade, mas meu foco não é ir pra faculdade, meu foco é jogar CS. Porque era uma coisa que eu tava gostando muito, e só que eu tava fazendo, fiz as aulas, fiz tudo, eu fiquei 1 ano e meio na faculdade focado ali, mas foi uma parada que eu falava, mãe, eu quero jogar CS, eu quero Você jogar jogou CS. pro universo. E aí pintou a oportunidade, né, que foi a oportunidade mais séria ali no meio de 2017. Tá, muito, muito interessante. E a reação dela, quando você falava, eu vou ser jogadora de Counter-Strike, ou mãe, eu vou jogar, eu quero ser atleta, qual era? Ela dava risada, ela acreditava? É a mãe raiz, né? Não, tá doido, para com isso, não sei o quê. Tem que trabalhar, vai procurar um emprego no banco, essas coisas, né? De mãe raiz mesmo. Sim. Ela não levava muito a sério, não. E o fato que você estava cursando a faculdade também, né? Que a gente vem de uma geração onde parece ser muito natural. A gente sai da faculdade, sai do colégio, tinha que ir pra faculdade. E era um caminho meio que trilhado pra gente. Sair um pouco dessa curva gera um estranhamento. Hoje eu vejo que tá um pouco diferente, as coisas mudaram, mas a nossa turminha de 90 era esperado. Você vai terminar o colegial e vai entrar na faculdade. Você vai sair da faculdade, você vai ter um emprego e ponto final. Então, até porque era uma coisa que não tinha tanta oportunidade quanto tem hoje também, né? Porque mesmo ali em 2012, 2013, 2014, não era uma coisa que você podia arriscar tanto, assim. Então, eu comecei a jogar profissionalmente ali, vamos dizer, meio de 2017, que eu comecei a receber um salário, contrato e tudo, eu tinha 20 para 21 anos. Então, e hoje a galera com 16 já tá num time, já tá largando a escola, então... Já tá bem mais profissionalizado. Sim, eu comecei meio que tarde, assim, vamos dizer, pra hoje. Sim, e como que estava o cenário na época? Você lembra, assim, de assistir jogos ou de acompanhar algum outro time e falar... Gostaria muito de jogar com essa pessoa, alguma coisa assim? Aquela época foi meio que a época de ouro, assim, do CS brasileiro, né? 2015 começou ali, indo para alguns campeonatos, aí 2016 que foi o bicampeão do Major lá, então era um time que todo mundo assistia, eu via os vlogs do Fallen também, era uma coisa que eu eu sempre sonhava, assim, ficava vendo, um dia eu quero ter isso na minha vida, é uma coisa muito legal, assim, ficava assistindo os times jogar, os times que jogavam lá fora, que era o pessoal da SK na época, e depois veio a Immortals, que era Immortals ali, então era uma coisa que eu sempre olhava pra esses caras e falava, um dia eu quero ter essa vida, eu quero ter o que eles têm, né, é muito legal e é um sonho meu, assim. E me conta, como que foi esse seu comecinho, assim? Você disse que 2017 foi quando ficou bem profissionalizado, você teve salário, você teve time, que foi algo realmente bem mais estruturado. O que você fez com esse seu primeiro salário?
Eu lembro que eu recebi um salário antes de entrar nesse time profissional, que foi R$ 300 na época, que foi antes de eu entrar nesse time, que foi, acho que foram 2 meses antes, porque eu recebi o salário e aí 2 meses depois eu fui pra Sharks. E eu recebi R$ 300, eu lembro até hoje. Caiu o dinheiro na minha conta, eu fui numa loja e comprei 2 calças. Eu Que legal. tava precisando de calça, eu falei, pô, vou lá e comprei 2 calças. Acho que foi o primeiro gasto, assim, com o salário que eu tive. Que era pouco, né? Aí depois veio esse salário que eu entrei na Sharks, que era maior já, pra mim era tipo, muito dinheiro. Eu acho que, eu nem lembro o que eu comprei, mas eu já tava fora do Brasil também, então já tava vivendo uma outra vida, Sim. assim, vamos dizer. Sim. É bem bacana porque acaba sendo bem marcante, porque é um momento, apesar de ser R$ 300, pra época era muito dinheiro e é algo que você estava fazendo com o teu trabalho, com o teu suar. Então tem um gostinho de, poxa, que legal, eu consegui isso, eu vou conseguir suprir uma necessidade minha com o que eu quiser. Foi uma sensação legal mesmo. Bem bacana. E me conta sobre essa transição, né? Porque acabou sendo, não sendo rápido, mas essa primeira oportunidade que você teve foi mais profissionalizada, estruturada, foi a Sharks. E aí você realmente já pôde sair do Brasil. Porque alguns times, alguns outros atletas, eles acabam demorando, né, para ter essa oportunidade de ter o acesso à Europa, ter o acesso aos Estados Unidos. E a gente sabe como isso muda, né, a história e o cenário, etc. Então, acabou sendo um salto rápido, foi impactante para você e para a sua família. Foi muito. Tipo, eu não esperava que eu fosse já jogar num time que morava fora do Brasil, assim. Eu esperava que eu fosse ser chamado para algum time maior do Brasil na época, algum dos melhores times ali do Brasil, como eu já tinha sido chamado algumas vezes. Mas eu tava num time que tava legal, a gente era muito amigo, eu sou amigo dos moleques até hoje, inclusive. Mas quando veio essa oportunidade da Sharks, que eles chamaram para morar em Portugal, um time para ficar na Europa, para treinar contra os melhores times do mundo, foi uma parada que eu nem pensei 2 vezes. E tinha o NAC no projeto também, então é uma parada que eu sabia que era muito séria, que ia pra frente, então eu já cheguei pros meus pais, falei que tinham me chamado, que eu queria muito ir, e nisso eles me apoiaram muito, tipo, falaram, mano, só vai, a gente tá com você, só vê se é tudo certinho, né, aquele negócio de pai, vê se é tudo confiável, essas coisas. Mas eu falei que Será que não é um tráfico internacional de pessoas? Será que alguma coisa? Aí eu sabia que era uma parada mais séria, então eu falei pra eles, conversei com eles e eles me apoiaram, e desde essa época aí é apoio incondicional, assim, é 100%. Eu sou o melhor jogador do mundo pra eles, então, tipo, é uma parada que eu gosto muito, eles têm muito orgulho de mim e eu fico muito feliz com isso. Você lembra desse momento, desse convite, do que você sentiu? Te chamaram em algum lugar, te mandaram mensagem no MSN, WhatsApp? Como foi esse approaching para mudar a tua vida? Então, eu tinha uma página no Facebook, como hoje em dia a galera tem no Twitter e tal. Eu tinha uma página no Facebook e o Elder, que é o coach da Sharks, coach/manager ali, ele me mandou mensagem nessa página, perguntando se eu tinha interesse no projeto, explicando tudo, né, falando do NAC, ele se apresentando, falando que ele jogava na Kik, lá em Portugal, na época do .6, ele conheceu o NAC pessoalmente, e aí eu lembro que foi numa época, mais ou menos num período, que eu tava indo jogar um campeonato de LAN com os moleques do meu time, e foi uma parada que eu tava meio que, mano, vendo essa proposta, e ao mesmo tempo eu tava com eles, assim, meio que... mas foi isso, ele mandou mensagem pra mim, e aí depois eu falei com o NAC, se eu não me engano. Eu acho que eu falei com o NAC no Twitter, eu não lembro muito bem, que ele me mandou o WhatsApp dele, eu comecei a conversar com ele, e foi isso, foi o convite, assim, tipo, bem informal ali pelo Facebook. Acabou quase sendo uma apresentação, um projeto mesmo. E foi engraçado que eu tinha acabado de entrar num time, e eu, com esse salário de R$ 300, eu tinha multa rescisória. E aí a Sharks pagou a multa, era baixa na época, era uma coisa assim, bem baixa, eu acho que era R$2.000, R$3.000, não sei. E eles pagaram, né, na época. Sim, que na época era muito dinheiro pra você imaginar que você valia tudo isso. Tô valendo R$3.000, olha isso. Um time pagando R$3.000 pra jogar no time deles. Parada assim que eu nem imaginava.